Guiana é um país no norte da América do Sul. O país é limitado pelo Oceano Atlântico ao norte, Brasil ao sul e sudoeste, Venezuela ao oeste e Suriname ao leste. Com uma área de 214.970 km², a Guiana é o terceiro menor estado soberano da América do Sul continental, depois do Uruguai e do Suriname. Com uma população estimada para 2020 de 786.559 habitantes, o país tem a segunda menor população do subcontinente, atrás apenas do Suriname. A região conhecida como as Guianas consiste na grande massa de terra ao norte do rio Amazonas e a leste do rio Orinoco, conhecida como Terra de Muitas Águas. Os principais rios da Guiana incluem o rio Essequibo, o Berbice e o Demerara. Originalmente habitada por muitos grupos indígenas, a Guiana foi colonizada pelos neerlandeses antes de ser transferida para o controle britânico no final do século XVIII. Foi governada como Guiana Britânica, com uma economia predominantemente de plantação até os anos 1950. Ela conquistou a independência em 1966 e tornou-se oficialmente uma república na Comunidade das Nações em 1970. O legado do domínio britânico se reflete na administração política do país e na população diversificada, que inclui grupos indianos, africanos, ameríndios e multirraciais. A Guiana é a única nação sul-americana em que o inglês é o idioma oficial. A maioria da população, no entanto, fala o crioulo guianense, um dialeto crioulo baseado no inglês, como primeira língua. A Guiana é considerada parte do Caribe anglófono. A CARICOM, da qual a Guiana é membro, está sediada na capital e na maior cidade do país, Georgetown. Em 2008, a Guiana aderiu à União de Nações Sul-Americanas como membro fundador. Em 2017, 41% da população da Guiana vivia abaixo do limiar da pobreza, com menos de $5,50 por dia. Em uma conferência constitucional em Londres em 1963, o governo britânico concordou em declarar a colônia independente, mas somente após outra eleição em que uma representação proporcional seria introduzida pela primeira vez. Considerou-se que este sistema reduziria o número de cadeiras para o PPP e impediria que o partido obtivesse uma maioria única no parlamento. As eleições de dezembro de 1964 deram ao PPP 46% dos votos, PNC 41% e United Force, TUF, um partido conservador 12%. O TUF votou na Assembleia de Forbes Burian, que se tornou primeiro-ministro. A Guiana conquistou a independência em 23 de fevereiro de 1970, no aniversário da revolta de escravos de Cuf. De dezembro de 1964 até sua morte em agosto de 1985, Burian governou a Guiana cada vez mais autocrática, primeiro como primeiro-ministro e depois, após a introdução de uma nova Constituição em 1980, como presidente executivo. Durante esse período, observadores estrangeiros consideraram enganosas as eleições no país. Os direitos humanos e civis foram suprimidos e 2 assassinatos políticos notáveis ocorreram, o padre jesuíta e jornalista Bernard Dark em julho de 1979, bem como o historiador e líder do partido político da WPA, Walter Rodney, em julho de 1980. Acredita-se que as pessoas com conexões com Forbes Burian estejam por trás das 2 mortes. Após a morte de Burian, em 1985, o primeiro-ministro Desmond Doit assumiu o cargo e foi formalmente eleito em dezembro nas eleições nacionais de 1985. Em 5 de outubro de 1992, uma nova Assembleia Nacional e conselhos regionais foram eleitos nas primeiras eleições desde 1964, consideradas internacionalmente democráticas e justas. Cheddi Jagan prestou juramento presidencial em 9 de outubro de 1992. Quando o presidente Jagan morreu em março de 1997, ele foi substituído pelo primeiro-ministro Sam Hinds, de acordo com as disposições constitucionais. A viúva do presidente Jagan, Janet Jagan, foi eleita presidente em dezembro de 1997. Ela renunciou devido a problemas de saúde em agosto de 1999 e sucedeu ao ministro das Finanças Jagdeo, que havia se tornado primeiro-ministro um dia antes. As eleições nacionais foram realizadas em 19 de março de 2001. O atual presidente Jagdeo foi reeleito depois de receber 90% dos votos.
Ele foi reeleito nas eleições de 28 de agosto de 2006, a primeira eleição pacífica em mais de 20 anos. Na noite de sábado, 26 de janeiro de 2008, 11 moradores, incluindo pelo menos 5 crianças, foram mortos a tiros na pequena vila de Lusignan. Milhares de moradores da região protestaram com manifestações violentas. O presidente Jagdeo acusou os homens por trás do massacre de espalhar descrença entre os vários grupos étnicos do país. O criminoso Rondel Ravlins foi um dos suspeitos por trás do ato. Rondel Ravlins foi morto a tiros em 28 de agosto de 2008 pelos militares guianenses. A Guiana tem um clima tropical no norte e clima equatorial no sul. O clima tropical com temperaturas quase uniformemente altas, alta umidade e muita chuva. As variações sazonais de temperatura são pequenas, especialmente no litoral. Mesmo que a temperatura não se torne perigosamente alta, a combinação de calor e umidade pode ser periodicamente opressiva. Toda a área é afetada pelos ventos do Nordeste. No meio do dia e à tarde, a brisa do mar chega sobre a costa. Já o clima equatorial registra médias de chuva anuais muito altas passando de 2.000. As temperaturas em Georgetown são relativamente constantes, com uma temperatura média mais alta durante o mês mais quente de julho a 32 graus Celsius e a temperatura mais baixa de 24 graus Celsius. Em fevereiro, o mês mais frio, a temperatura média está entre 29 graus Celsius e 23 graus Celsius. A temperatura mais alta medida na capital é 34 graus Celsius e a mais baixa 20 graus Celsius. Umidade média de 70% ao longo do ano. As áreas interiores têm variações significativamente maiores nas temperaturas diurnas e noturnas de até 12 graus Celsius. A umidade é um pouco menor, em média 60%. A precipitação é maior no noroeste e mais baixa no sudeste e interior. A costa média perto da fronteira com a Venezuela é de cerca de 250 centímetros, mais a leste, em Nova Amsterdã, 200 centímetros, e no Mar Rupununi, no sul da Guiana, 150 centímetros. As áreas no lado nordeste das montanhas, expostas a rajadas de vento, podem receber uma quantidade de precipitação de 350 centímetros por ano. A chuva ocorre durante todo o ano, mas cerca de 50% da precipitação anual cai durante a estação chuvosa do verão de maio a julho, ao longo da costa, e de abril a setembro, no interior. As áreas costeiras têm um período chuvoso adicional entre novembro e janeiro. A chuva geralmente cai à tarde ou durante tempestades. Os dias com muito vento são incomuns, a maioria dos dias tem entre 4 e 8 horas de sol entre manhã e tarde. A Guiana possui a maior biodiversidade entre os países da CARICOM e assinou um acordo de cooperação na região amazônica. O país é uma das 5 áreas mais arborizadas do mundo e o desmatamento no país é inexistente. Em agosto de 1994, o país ratificou a Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi o resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em junho de 1992. A Guiana vê em sua Estratégia Nacional a biodiversidade como importante para objetivos agrícolas, genéticos, sociais, econômicos, científicos e estéticos. Petróleo faz PIB da Guiana crescer. A descoberta de petróleo transformou a Guiana no país mais rico da América do Sul. A renda per capita, corrigida pela paridade de poder de compra, ultrapassa $40.000, quase igual à de Portugal, segundo o FMI. O PIB cresceu 63% em 2022, e a previsão é de aumentar 38% este ano. Mas a bonança ainda não chegou à maioria da população. No acesso ao Amazônia Mall, um shopping de Georgetown, é preciso driblar um córrego sujo para desviar dos carros. Não há calçadas. De repente, na entrada, a rua dá lugar a uma alameda de restaurantes de marca. A transformação repentina do cenário é um retrato do país, que descobriu petróleo em 2015, no Essequibo. Com 800.000 habitantes, a Guiana era um dos países mais pobres da região, até que o petróleo ofereceu um passaporte para a prosperidade. Antes dele, o país não possuía estradas duplicadas ou portos adequados. A base da economia era agricultura, pesca e garimpo. O petróleo atraiu investimentos. A ExxonMobil injetou $100 bilhões em 8 anos.
A Chevron anunciou 53 bilhões de dólares este ano. Empresas americanas, britânicas, chinesas e até brasileiras iniciaram obras de infraestrutura para escoar a produção. O aeroporto de Georgetown foi ampliado e 4.000 quartos de hotéis devem ficar prontos em 2024. O presidente Mohamed Irfan Ali pretende desenvolver outros setores da economia, para não ficar dependente do petróleo. Segundo Ali, as prioridades são construção civil, energia renovável, turismo e serviços. Nada representa melhor o boom do que os shoppings da capital. Nada disso existia 2 anos atrás, disse o taxista Owen Persaud, de 62 anos. Antes não tinha cinema. Agora, temos 4 problemas. Persaud, porém, também reclama do progresso. A chegada de estrangeiros piorou o trânsito e aumentou a inflação. Georgetown se tornou mais perigosa, com assaltos e presença do narcotráfico. Muito dinheiro passou a circular rapidamente, disse. Os efeitos colaterais, no entanto, não diminuem o apetite da Guiana. Em estradas e ruas, outdoors anunciam oportunidades de negócio, desde indústrias de concreto a oficinas exclusivas para os carros japoneses que lotam a cidade. Mas, para se tornar mais atrativa, a Guiana precisa se livrar de alguns gargalos. A malária deixa o turismo na floresta amazônica mais arriscado. Boa parte do interior é inacessível, porque faltam estradas. Em Georgetown, o esgoto corre a céu aberto ao lado de novos empreendimentos voltados para estrangeiros ricos. Este ano, 63 milhões de dólares do orçamento foram reservados para a construção de 6 hospitais. O governo também prometeu gastar com habitação e agricultura, para reduzir em 25% a importação de comida até 2025. Mas, apesar dos investimentos, o dinheiro que entra ainda está muito abaixo do que a Guiana lucra com o petróleo. A estimativa deste ano é obter 1,63 bilhão de dólares em exportações e royalties, mas grande parte disso vai para um fundo, criado em 2019, para garantir que a receita não seja desperdiçada. A Venezuela tem muito petróleo, mas está pobre porque gastou muito e agora quer roubar nossa terra, disse Owen. Mas não sei se o petróleo vai colocar a Guiana em outro patamar. Daqui a 10 anos talvez eu tenha uma resposta. A Guiana detém o maior índice de desenvolvimento humano, IDH, desse continente.